Que a graça e a paz do Senhor esteja com os irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade de retornar à Tua casa. Obrigado por esse lugar especial que o Senhor separou para a adoração do Teu nome e pelos irmãos que aqui congregam, Senhor. Louvado seja o Teu nome por cada vida que o Senhor resgatou. Muito obrigado, Deus, por essa igreja local. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. E agora, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoes a Tua palavra. Vamos começar um novo livro, que o Senhor nos guie para entendermos exatamente aquilo que o Senhor guiou o Teu servo para escrever, para que sejamos edificados e abençoados, pois a Tua palavra nos fortalece. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade para conosco, pela Tua infinita graça que alcançou nossas vidas. Em nome de nosso Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Durante muitos anos eu tive vontade de estudar essa palavra, essa carta com os irmãos, mas eu confesso que sempre tive receio, por ser a carta mais importante da Bíblia, a carta mais teológica, mais profunda, e que existem partes nela, textos, que até hoje os estudiosos ainda não chegaram à conclusão do seu significado, cada um indo para uma direção. Então é uma carta muito importante, ela é muito importante para a Bíblia. Lutero afirmou certa vez que se todos os 66 livros fossem perdidos, exceto João e Romanos, a humanidade poderia encontrar salvação. Só com João e Romanos. Eu também acrescentaria os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Deixaria a história mais bem entendida. Mas uma carta realmente fundamental para a história da igreja também. Houve 3 homens de Deus que foram alcançados por esse livro. Claro que houve milhões de pessoas alcançadas por esse livro, mas 3 foram muito importantes. Um foi Agostinho, o grande teólogo da igreja da Idade Média, o começo da Idade, antes de começar a Idade Média, mas ele até 1500, de 0 a 1500, a igreja considera Agostinho, depois de Paulo, o mais importante teólogo que já existiu. E ele foi salvo por uma passagem de Romanos. O interessante é que ele estava num jardim sentado, amargurado. Ele era um filósofo imoral, filho de uma serva de Deus, e havia gastado a vida dele toda com imoralidade, com incredulidade. E ele estava sentado numa crise existencial muito grande, quando ele ouviu uma voz de uma criança cantando, em latim, tole led, e cantava, dizendo, tome e leia, tome e leia. E Agostinho falou assim, poxa, o que será que eu tenho que pegar para ler senão a Bíblia? Se eu estou ouvindo uma voz dizendo para eu tomar um livro para ler, com certeza deve ser a Bíblia. E aí ele abriu a Bíblia, ao acaso, né, como acontece às vezes. A gente não deve usar a Bíblia dessa maneira, mas às vezes acontece. Ele abriu a Bíblia e abriu em Romanos 13. Quando lá em Romanos 13 fala para a gente não dar lugar à carne, mas para realmente a gente
se entregar ao Senhor, porque o dia está perto. Naquele exato momento, quando ele leu aquele texto, ele foi convertido. E se tornou um homem extraordinário. Outro homem muito importante, nós temos na história da igreja os apóstolos, aí tem Agostinho, teve outros também, mas dos mais importantes. E depois, lá em 1500, Lutero, que foi o homem que Deus escolheu para libertar a igreja do catolicismo romano e começar a reforma protestante, da qual nós somos derivados. Lutero começou a estudar, ele era um monge católico, e ele começou a estudar a carta aos Romanos, porque ele tinha que ensinar essa carta. Não me lembro bem se era numa missa ou era para alguns estudantes especiais, mas ele tinha que ensinar essa carta, ele começou a estudar. Quando ele chegou no versículo 17 do capítulo 1, você vê aí, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando ele leu isso, os olhos dele foram abertos, e ele compreendeu que a salvação era por meio da fé somente, a fé em Cristo. E ali ele nasceu de novo, também examinando o livro de Romanos. E John Wesley foi a mesma coisa. Wesley, que também foi um grande pregador, a denominação wesleyana deriva dele, Wesley, e ele estava também, achava que era cristão, tinha feito uma viagem missionária e o navio ameaçou naufragar e ele ficou desesperado de medo e ele teve contato com um grupo de cristãos que estavam alegres cantando. No meio do vendaval, no meio da tempestade, o barco quase afundando, e aqueles cristãos estavam cantando, e ele com medo de morrer. Então ele descobriu naquela tempestade que ele tinha ido aos Estados Unidos para ganhar as almas dos índios, mas a alma dele não era ganha. Ele não era salvo. E aí ele teve contato com esse povo, que eram os moravianos, eram homens e mulheres maravilhosos que viviam a vida cristã, que conseguiam se alegrar no meio de uma tempestade. Ele começou a ter contato com eles na Europa, e um certo dia na rua Aldergate, na Inglaterra, ele estava ouvindo o prefácio do comentário de Lutero à carta aos Romanos. Olha isso. Quando ele começou a ouvir aquele texto sendo lido, daqui a pouco ele falou que o coração dele ficou estranhamente aquecido, e ele descobriu que os seus pecados estavam perdoados. Ele escreve assim: sim, até mesmo os meus. E naquele momento ele nasceu de novo, pela carta aos Romanos. Então nós vimos aqui, só de passagem, né, irmãos, 3 casos de pessoas que nasceram de novo lendo a Bíblia. Isso aconteceu comigo também. Mas o que importa é o seguinte: nós precisamos nascer de novo. Não adianta apenas ser membro de uma igreja, mas temos que ter uma verdadeira experiência com o Senhor. E eles tiveram. Qual é o tema principal da carta aos Romanos? Evangelho. Aí você pensa assim: o principal livro da Bíblia tem o principal, pelo menos a principal carta da Bíblia, e talvez um dos 2, 3 principais livros da Bíblia, tem um tema principal. E que tema é esse? Evangelho. Daí a gente vê que o Evangelho, que está sendo tão esquecido pelas igrejas modernas, é o tema principal da Bíblia. João é escrito para explicar o Evangelho. Toda a Bíblia fala, na verdade, do Evangelho. Então, o tema principal é o Evangelho da salvação do pecado pela fé em Cristo. Esse é o tema de Romanos. O Evangelho da salvação do pecado pela fé em Cristo.
a chave, vocês viram, é Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, mas também 1,16, veja 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja essa frase, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a frase que explica essa carta é essa: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí, quando a gente vê que essa carta toda, ela está sendo desenvolvida baseada nesse tema. Por exemplo, o evangelho é o poder de Deus para salvar uma raça caída em pecado. Capítulo 1 até a metade do capítulo 3, o apóstolo escreve para mostrar aquilo que ele diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, capítulo 1 a 3, a metade dele, ele aborda esse tema que a gente vai ver com muita calma, que todos são pecadores. Capítulo 1, ele fala que os gentios eram pecadores, mergulhados, afundados no pecado. Aí o judeu aplaude, né? Ah, sim, claro, os gentios são os miseráveis pecadores mesmo. Mas aí no capítulo 2, Paulo mostra que os judeus também são pecadores. E o que eles não aceitavam de jeito nenhum. Então, capítulo 1, os estrangeiros são pecadores. Capítulo 2, os judeus são pecadores. Aí ele começa o capítulo 3, depois do versículo 10, dizendo que toda a raça humana é pecadora. Então essa salvação é necessária porque toda a raça humana é pecadora, sem exceção. E todos estão perdidos. Por isso que o evangelho é necessário, irmão. Porque só o evangelho salva. É interessante, ele fala que o evangelho é o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer o que ele quiser fazer. Nada está além daquilo que Deus pode fazer. Mas ele diz que o evangelho é o poder de Deus. Quer dizer, Deus usa o evangelho para salvar as vidas. E a gente vai explicar daqui a pouco o que é o evangelho, né? Mas o evangelho é poderoso para salvar uma raça caída em pecado. Depois ele informa para a gente que o evangelho é poderoso para salvar pela fé em Cristo. É a metade do capítulo 3, o capítulo 4, o iniciozinho do capítulo 5. Paulo usa para provar que a salvação é pela fé e que sempre foi pela fé. Ele fala isso no capítulo 3, depois ele começa a desenvolver no capítulo 4 a história de Abraão e Davi, e fala que eles foram salvos pela fé. Sempre foi. Nunca ninguém foi salvo pela lei. Sempre pela fé. Então o evangelho é poderoso para salvar pela fé em Cristo. Aí ele continua dizendo no capítulo 5 que o evangelho é poderoso para salvar com toda certeza. A partir do capítulo 5 até o final do capítulo 8, ele vai falar sobre a certeza da salvação. Então, se você olhar o capítulo 5, você vai ver que ele está garantindo, de várias formas, que aquele que foi salvo por Cristo está definitivamente salvo. Não tem esse negócio do salvo perder a salvação. Não existe isso. O verdadeiro salvo não perde salvação de jeito nenhum. Porque o evangelho garante isso. É uma obra de Deus, é o poder de Deus que está envolvido nisso. No capítulo 6, Paulo nos diz que o evangelho é poderoso, é o poder de Deus para salvar do pecado. Ele vai tratar da questão do pecado. No capítulo 7, ele nos diz que o evangelho é poderoso para salvar da lei, porque a lei condena o homem.
mas o Evangelho pode salvá-lo da lei. No capítulo 8, ele nos diz que o Evangelho é poderoso para nos salvar de tudo aquilo que é contra nós. Já reparou como é que começa? O capítulo 8 começa assim: nenhuma condenação há, e termina assim: nada nos separará do amor de Deus. Então ele inicia, continua e termina falando que nada pode impedir o salvo de entrar na eternidade. Mais uma vez. Então, capítulo 5 ao 8 é para dizer, é para falar da certeza da salvação que tem aquele que é salvo mesmo. E aí, no capítulo 9 a 11, todo mundo fala que é um parêntese que Paulo abre, né, que ele vai falar sobre o problema de Israel. Por que Israel rejeitou o Evangelho, rejeitou a Cristo? E aí Paulo vai dizer que o Evangelho é poderoso, é o poder de Deus para salvar até mesmo os judeus. E quando a gente chegar lá, a gente vai ver que ele diz que em Romanos 11, 25, que vai chegar o dia em que todo Israel será salvo. Isso é, que a nação de Israel em massa vai se converter a Cristo, bem antes do final. Então, o Evangelho é poderoso para salvar Israel também. E aí, temos duas divisões na carta. De 1 a 11 é doutrina. De 12 a 16 é a prática. E aí a gente aprende que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar de uma vida egoísta. Você lê Romanos 12, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, você vai ver que várias vezes ali o apóstolo Paulo está exortando os cristãos a viverem em comunhão, a ajudarem-se, a confortarem-se, a fazerem tudo para estarem juntos. Então, o Evangelho é o poder de Deus para promover a união. É também o poder de Deus para promover a vida de obediência e santidade. Isso está no capítulo 13. Ele começa dizendo que o cristão tem que ser obediente a todas as autoridades, não importando quem seja, obediência, e termina falando sobre santidade naquela passagem que salvou Agostinho. O Evangelho também é o poder de Deus para salvar de contendas entre os irmãos. O capítulo 14 ao 16 fala muito sobre isso. As desavenças que estavam havendo entre os irmãos por causa de detalhes, não eram coisas fundamentais e eles estavam se dividindo, e Paulo vai falar sobre isso, e ele termina mostrando a importância dos irmãos serem unidos, quando ele faz saudação quem já leu Romanos sabe, né? Aquela lista interminável de nomes: saúda fulano, saúda fulano, saúda fulano, saúda fulano, e não sei quem, saúda. E ele tanto desejando bênçãos para os outros, como também para ele, e falando muito na questão da comunhão. Se Deus permitir, a gente vai ver isso tudo. Vai demorar bastante, porque é uma carta que, irmãos, se fosse falar sobre cada assunto detalhadamente, como Martin Lloyd Jones, eu tenho lá em casa, eu nem lembro se são 14 ou 16 livros que ele pregou durante 15 anos na carta aos Romanos e não conseguiu terminar. Ele aposentou antes de... Ele terminou no 14:27. E aí teve um problema de câncer no intestino, ele parou para fazer uma cirurgia e não voltou mais, aposentou, 68 anos. Então você vê, 15 anos pregando numa carta. Aí ele falava assim, que o pessoal às vezes zombava dele, né? Dizia assim: poxa, eu não acho que Paulo encontrou tanta coisa assim na própria carta que ele escreveu. Aí ele dizia assim: rapaz, você não sabe de nada. A Bíblia é um resumo. A carta aos Romanos é um resumo. A Bíblia fala que Paulo passou lá em Éfeso, numa escola de um homem chamado Tirano, ele passou 2 anos ensinando. E tem um manuscrito que fala que era cerca de 10 horas por dia, 2 anos ensinando. Imagina uma coisa dessa. É muita coisa, irmãos.
A gente vai falar, mas não vamos tentar não ser tão detalhado, porque senão a gente vai levar muitos anos. Irmão, a introdução à carta. Veja o capítulo 1, verso 1. Primeira palavra é Paulo. E a gente que vive no nosso tempo, a gente pode achar isso estranho, né? Porque quando a gente manda... Não tem mais carta hoje em dia, né? Nem e-mail mais também. E-mail é só questão de emprego. Hoje é no WhatsApp mesmo. Aí não existe mais nada. Mas na época que se mandava pelo menos o e-mail, você manda para fulano, aí manda o texto, né? Mas agora tem o negócio do link, aí não precisa nem disso. Mas as cartas, quando a gente escrevia, era assim. Você colocava assim, para o fulano, escrevia e no final você assinava. Na carta da época bíblica era o contrário. A pessoa dizia quem era o remetente primeiro, depois quem era o destinatário. Por isso que ele está dizendo aqui, Paulo, ele começa dizendo quem é o remetente. Paulo. E ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É um milagre isso aqui, irmão. Simplesmente, Paulo é um milagre. Abre lá em Atos 24. Atos 24. Perdão, 26. Atos 26. Verso 9. Só para você ter um panorama, eu sei que você conhece, mas vamos relembrar quem era Paulo e o que aconteceu com ele. Paulo aqui está depondo diante do rei Agripa. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, prendi muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e porção entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Volta em Romanos. Esse é o Paulo, irmãos. Ex-Saulo, perseguidor, matador de discípulos, torturador de cristãos. Simplesmente Jesus encontrou com ele na estrada em Damasco, salvou a alma dele apesar de todos os seus pecados gravíssimos, até morte dos servos do Senhor, e ele os perdoou, mas não somente os perdoou, mas o escolheu para apóstolo, nós vamos ver agora, daqui a pouco. E não somente o escolheu para apóstolo, mas o escolheu para ser o principal apóstolo. Os católicos romanos dizem que Pedro foi o primeiro papa, né? Nunca houve papa, a não ser depois do século VIII.
E Pedro não foi. Se tivesse que ter um papa, não seria Pedro, seria Paulo. Paulo foi o homem que mais trabalhou, que mais pregou, que mais ganhou almas e que mais escreveu. E o teólogo mais profundo, a quem Deus deu, o Senhor Jesus deu sabedoria, muito mais a ele do que a qualquer outro, justamente seu maior inimigo. Então veja, ele se apresenta Paulo e ele escreve aos gentios. É outra coisa fantástica, porque Paulo era o fariseu Saulo, e o fariseu odiava de todo o coração o gentio. E agora você vê aquele mesmo homem ama o gentio, tanto que vai até eles pregar, escreve cartas para eles, intercede por eles. Então a gente aprende que o evangelho é o poder de Deus para mudar as pessoas. Pessoas mudam quando são alcançadas pelo evangelho. Esse homem mudou radicalmente. É um grande milagre. Irmãos, nós vamos ver por essa carta, e poderíamos ver pela Bíblia toda, que a salvação pertence ao Senhor. Deus é quem salva. Deus é quem faz o milagre. Paulo não fez nada. Ele queria ir lá prender e matar o pessoal lá da Síria. Mas o Senhor o encontrou, o regenerou, o transformou. Então, Paulo é um grande milagre. Agora, ele se chama, se você for ver aqui, servo, apóstolo, servo, chamado e separado. É isso que eu quero falar agora. Ele se chama de servo, de chamado e de separado. Servo, irmão. E nós vamos notar que o que Paulo fala dele é a qualidade de todos os cristãos. Você também deve ser e se considerar um servo, um chamado e um separado. Primeiro, servo. A palavra aqui não é servo. Os tradutores aliviam, não sei, por causa do problema da escravidão, né? Tem aquele negócio todo. Porque a palavra servo pode ser também um empregado dentro de casa, naquela época. A palavra é escravo. Paulo, escravo de Cristo. Tiago fala da mesma forma, Pedro fala da mesma forma. Pedro, escravo de Cristo. Tiago, escravo de Cristo. Judas, escravo de Cristo. Escravo. Aí você pode ficar, né? Poxa, escravo. Nós não somos filhos, né? Somos filhos e também escravos. Somos esses dois aí. Escravo. Aí você fala, poxa, mas escravo, né? Jesus não diz a verdade nos libertará. É porque ser escravo de Cristo é liberdade. Porque antes de ser escravo de Cristo, nós éramos escravos de quem? Satanás. O ser humano nunca é livre. Ou ele é escravo do diabo, ou ele é escravo de Cristo. Ser escravo do diabo é morte. Ser escravo de Cristo é vida. E a ideia de escravo também, irmãos, é porque ele nos comprou. Nós estávamos perdidos, arruinados, devendo uma quantidade absurda para Deus em termos de pecados, e Cristo na cruz do Calvário pagou o nosso resgate. Ele nos comprou, nos tirou de Satanás, nós acabamos de ler aqui em Atos 26, né? Nos tirou de Satanás e nos trouxe para Ele. Ele nos resgatou, Ele nos comprou. Então, qual é a ideia de escravo? Essa é uma ideia que os crentes estão perdendo completamente. Todo mundo só lembra que é filho de Deus. Ainda mais para dizer que tem direito disso, direito daquilo, para reivindicar isso, pressionar para fazer aquilo. Eu sou filho de Deus, mas também sou escravo. O que é isso? Não pertenço a mim, mas pertenço a Ele. Eu não sou meu dono é Ele. Eu fui comprado, pertenço a Ele. Outra coisa,
não tenho vontade própria, a não ser que a minha vontade seja a mesma dele. As minhas vontades contrárias a dele só causam problemas, afastamento, castigo, juízo. A gente age muito como se a gente não tivesse dono, não é verdade? A gente compra carro, vende carro, compra casa, vende casa, sai de emprego, entra não sei o quê, faz o quê, compra, gasta, faz isso, aqui. Nunca a gente pergunta assim, Senhor, a gente casa, vai para a faculdade, faz isso, faz aquilo, entra, sai no emprego, e a gente praticamente nunca fala assim, Senhor, o que tu queres? Como se a nossa vida fosse realmente nossa. Jesus me libertou, e agora Ele me libertou para eu ser livre, fazer o que eu quiser. Não, Ele me libertou para que eu seja dele. Então, escravo é isso. Fomos comprados, não pertencemos a nós mesmos e não temos direito de fazermos o que quisermos, mas aquilo que o Senhor quer para nós. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, até mesmo no cristão, porque o ser humano é muito orgulhoso. O ser humano é muito prepotente, nariz em pé. Até o cristão cai nisso aí. E ele acha que realmente é com ele. Hoje a mentalidade é essa. Deus existe para me apoiar. Eu faço, depois, se der problema, eu peço ajuda. É igual aquela pessoa que gasta tudo no cartão de crédito para comprar um monte de coisa que não precisa e depois vai orar, pedir a Deus um milagre para não ficar com o nome sujo ou para não ficar sem dinheiro ou para não passar fome. Então, a ideia muitas vezes é essa, eu vou fazer o que eu quiser, se der alguma coisa errada eu falo com ele. Mas não é assim, nós somos servos. Primeiro é servo. Segundo, a palavra que ele fala é chamado. Essa aqui também é uma palavra esquecida na igreja hoje. Porque nós temos uma ideia errada de que fomos nós que nos salvamos. Nós que viemos à igreja, nós que levantamos a mão, nós que deixamos de fazer certas coisas e voltamos a fazer outras. E a gente dá o testemunho, às vezes, dizendo que nós nos salvamos. A Bíblia diz não. Nós fizemos, sim, várias coisas, mas tudo pelo poder de Deus e pela iniciativa de Deus. A doutrina do chamado é uma doutrina muito forte. Se você passar a ler a Bíblia, o Novo Testamento, agora, pensando nisso, você vai encontrar várias vezes a Bíblia chamando os crentes de chamados. O chamado quer dizer que Deus nos chamou. Nós estávamos vivendo nossa vida e Deus nos chamou de uma maneira miraculosa, onipotente. Ele se comunicou com a gente. Não é que a gente ouviu uma voz, não. Entrou na nossa mente, na nossa alma, uma mensagem da parte de Deus. O Evangelho. Foi quando a gente começou a pensar que, de repente, a gente era pecador mesmo. E que a gente estava perdido. E que a gente precisava de salvação. Esse foi o chamado. Isso aí só acontece porque Deus chama. Então não fui eu que disse para o Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Isaías falou, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas aquilo foi um chamado para pregar, não um chamado da salvação dele. Ali ele estava falando da pregação. Então, se nós somos salvos é porque Deus nos chamou. Isso é fundamental. Chamado. A terceira palavra que ele usa é separado. Separado também. Vocês sabem que essa palavra que significa santo. Santo quer dizer separado. Então, a ideia é que Deus nos chamou e nós o atendemos e Ele nos tirou para um lugar à parte.
A palavra igreja vem do grego eklésia, que quer dizer chamados para fora. A gente estava no mundo, perdido nas trevas, no reino de Satanás, e o Senhor nos chamou pelo nome, nós o escutamos pelo poder dele, e o atendemos, e ele nos retirou do mundo. Aí você fala assim, mas nós não estamos no mundo? Aqui eu não estou falando de geografia, nem de físico, corporal. Ele nos tirou na mentalidade, nos tirou na prática de vida. Nós estamos aqui, como diz o Senhor, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, irmãos, eu sempre gosto de comparar a você estar num caminhão, descendo uma ladeira, sem freio. Isso é o mundo. O mundo é como um caminhão que está descendo para o abismo e vai se arrebentar lá embaixo. E o Senhor, nós estávamos lá, pronto a esborrachar lá embaixo, o Senhor chamou a gente pelo nome, e aí nós saltamos daquele caminhão. Você sabe que a conversão, ela envolve muitas vezes sacrifícios, dores, tribulações. Saltar de um caminhão também não é fácil não, né? Mas a gente saiu do mundo e o mundo vai ser destruído, mas louvado seja Deus, nós não vamos participar dessa destruição. Então, santo é servo, chamado e separado. É isso que quer dizer santo. Deus nos separou para Ele. Separou do pecado para Ele. Isso que quer dizer santo. Então agora a gente tem que pensar assim, porque todo cristão é isso. E a gente tem que pensar o seguinte: eu sou servo, sou chamado, fui chamado por Ele, fui separado por Ele. Paulo, ele foi separado, ele foi chamado, nós vimos no capítulo 26 de Atos, ele foi chamado e separado. Ele diz aqui, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Então ele foi chamado como apóstolo e foi chamado para pregar o evangelho às nações, de uma maneira muito especial. Agora veja só, ele diz que é servo de quem? Jesus Cristo. É claro que isso também envolve o Pai e o Espírito Santo. Em breve a gente vai ver aqui que a Trindade vai estar aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão nesse texto aqui, do versículo 1 ao versículo 7. Então, servo de Jesus Cristo, especialmente Jesus Cristo, porque foi Ele que conhecemos primeiro e Ele que nos levou ao Pai. E Ele é o cabeça da igreja, o qual somos membros. Então, servo de Jesus Cristo. Agora ele fala, chamado para o quê? Para apóstolo. E a gente tem que parar um pouquinho, não vou nem parar muito não, mas a gente tem que lembrar, né, que os apóstolos terminaram no primeiro século. O último apóstolo foi João. Cerca de 95 anos, 95 a 100 anos, ele partiu para a glória, e de lá nunca mais houve apóstolo algum, até 20 anos atrás. Ô igreja de Cristo, que igreja, meu Deus. Hoje tem um apóstolo em cada esquina. Cada igreja dessa aí você encontra um apóstolo. Por que fizeram isso? O apóstolo era alguém muito especial. O apóstolo era um representante pessoal de Cristo. Cristo falava através dos apóstolos. Paulo escreveu essa carta. Aliás, Tércio escreveu essa carta, a gente vai ver no final da carta. Mas Paulo estava ditando. E quem estava por trás de Paulo era Cristo, era Deus. Eles eram inspirados por Deus. Existe hoje alguém inspirado por Deus? Não. Eles faziam milagres extraordinários, apóstolos. Depois que eles morreram, os milagres pararam. Vai estudar a história da igreja. Acabou João, morreu.
Ah, nunca mais teve um milagre? Claro que teve um milagre aqui, outro lá. Claro que sempre acontece alguma coisa. O mundo é muito grande. Deus é bondoso. Mas aquele monte de milagres que havia, não houve mais. Até o século XX, quando começou essa nova onda, que começaram a dizer que os milagres era coisa fácil, que podia acontecer a qualquer hora, era só orar que acontecia. E até hoje está isso assim. Os apóstolos, eles realmente faziam maravilhas, coisas extraordinárias que a gente não vê hoje. Então, irmão, eu não reconheço apóstolo. Para mim, se foram chamados por Deus, são pastores. Nada mais do que isso. Eu não chamo ninguém de apóstolo, a não ser os apóstolos da Bíblia. Tá? Eu não sei por que essa ideia de apóstolo. Para mim é uma ideia só, hierarquia. A pessoa não se contenta em ser pastor. Tem que ser bispo, tem que ser apóstolo, ou patriarca, ou seja lá o que for. Os títulos estão dando hoje. Bispo Pimais. A Bíblia reconhece os apóstolos exclusivos, fora eles, pastor, bispo e presbítero, que é o mesmo cargo. Bispo, presbítero e pastor, não é como nas igrejas que o presbítero está lá mais embaixo, que o pastor está no meio e o bispo está em cima. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, quando fala de bispo, presbítero e pastor, é o mesmo cargo. Não tem um maior do que o outro. A Bíblia não reconhece essa história de bispo de Nova Iguaçu. A Bíblia não reconhece isso. Os apóstolos tinham esse poder, essa autoridade de governar as igrejas, de visitar as igrejas e ordenar como é que elas tinham que ser, mas eles foram. Depois que eles foram, só ficaram pastores, e nós somos batistas porque eu acredito que cada igreja local realmente é independente. Essa história de ser filial de outra igreja, de ter uma igreja que é matriz e as outras são franquia, que as outras vão... Isso daí no Novo Testamento não existe. No Novo Testamento cada igreja é uma igreja individual e os pastores, eles servem ao Senhor sem interferir na igreja do outro. É assim que funciona, e a Igreja Batista funciona assim. Então ele foi chamado para apóstolo e separado para o Evangelho. Irmão, ninguém na Bíblia escreveu como Paulo a respeito do Evangelho. E Paulo ainda falou: eu recebi essa revelação de Jesus Cristo. Parece que Jesus sentava com ele, ou diretamente a ele, começava a ensinar. Porque eu falei que ele sentava com ele, porque pelo menos 4 vezes Jesus se encontrou com Paulo. Então Paulo falava: olha, eu aprendi, lá em Gálatas 1, ele fala: eu aprendi o Evangelho não de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Cristo deu a ele ensinamentos e doutrinas que Pedro não tem, João não tem, Tiago não tem, porque realmente quando Jesus estava na ceia, ele falou: olha, eu estou falando com vocês coisas que vocês não podem suportar agora, mas o Espírito Santo, ele vai fazer vocês entenderem tudo. Quer dizer, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, que escreveu, e aí a gente pôde ter compreensão do que na época dos evangelhos não tinha ainda. Então, irmão, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Agora, ele fala do evangelho de Deus. Veja o final do verso 1, o evangelho de Deus. Na maior parte das vezes no Novo Testamento, quando algum autor, e principalmente os apóstolos, falam em Deus, eles estão falando no Pai. Porque nós sabemos que o nome Deus também pode envolver a Trindade. Você pode falar de Deus, por exemplo, Jeová. Jeová é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, toda vez que Deus falava no Velho Testamento, quase todas as vezes, era os 3. Agora,
No Novo Testamento, normalmente quando fala em Deus, está falando no Pai. Então ele está falando o Evangelho do Pai. Isso aqui é muito importante, que a gente tem que entender que o Evangelho, ele foi criado pelo Pai, idealizado pelo Pai, planejado pelo Pai. A iniciativa não foi do Filho nem do Espírito Santo, foi do Pai. Foi o Pai que idealizou, enviou o Filho e enviou o Espírito. Porque o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Aliás, se você não sabe, existe a igreja, hoje a igreja romana e a igreja ortodoxa. Já ouviu falar na igreja ortodoxa? Que é uma espécie de catolicismo diferente, que é praticado em alguns países da Ásia, na Grécia, em alguns lugares assim. Os ortodoxos e os católicos. Sabe por que houve essa divisão lá na Idade Média? Depois da Idade Média. Depois de 1500. Essa divisão aconteceu por causa do... É incrível, parece até... A divisão ocorreu porque os romanos acreditavam que o Pai enviou o Filho, ou o Pai enviou o Espírito, e o Filho também. Os ortodoxos diziam que foi só o Pai. Um detalhe que, sinceramente, não faria diferença alguma. E por causa de um detalhe como esse, a igreja dividiu em dois. Impressionante. Então, quando você pensar no Evangelho, não pense só em Jesus Cristo. Tá? Tem muita gente que pensa assim: Deus é santo, severo, rigoroso, o Deus do Velho Testamento, e Ele quer nos destruir. Mas aí Ele tem o Filho dele, que é amoroso, gentil, benigno, salvador. Então o Filho foi ao Pai e disse assim: Pai, eu sei que o Senhor quer praticar a justiça e destruir, mas eu quero salvar. Então eu me ofereço no lugar dos homens para salvá-los, e o Senhor pode punir a mim. Aí o Pai, com muita relutância, ainda muito aborrecido, falou: tá bom. Tem muita gente que acredita no Evangelho assim. Tem muita gente que olha para Deus, o Deus do Velho Testamento, e fala: esse Deus do Velho Testamento tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento, são dois deuses diferentes. E o Deus do Velho Testamento, o Pai, ele só quer fazer o mal, destruir, arruinar. Graças a Deus que Jesus foi o nosso mediador. As pessoas pensam mediador nesse sentido, né? A gente estava em briga com Deus, aí veio o Filho e falou: não, deixa que eu resolvo. Mas a Bíblia não ensina nada disso, irmãos. A Bíblia diz no principal versículo da Bíblia, sobre o Evangelho, sobre tudo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Romanos 8:32 mesmo fala: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus o Pai é santo, julgador, vingador, mas Ele também é amoroso, misericordioso e cheio de graça. Se você ler o Velho Testamento direitinho, você vai encontrar muitas passagens falando do amor de Deus, até de uma maneira mais intensa do que do Novo Testamento. Então, não pense que Jesus Cristo foi aquele que veio para te salvar porque o Pai estava querendo te destruir. Não. O que aconteceu foi o seguinte: dentro da Trindade, a justiça de Deus exige a nossa destruição, mas a misericórdia e o amor de Deus nos estende a salvação. É isso que existe. Mas então, pensa sempre no Evangelho como algo feito pelo Pai, tá? Jesus, quando esteve na terra, ele sempre falou: estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Tudo que eu estou fazendo, todos os meus milagres, estou fazendo por ordem do Pai. Tudo que eu tenho falado, o Pai tem me dado. Jesus chegou aqui como servo. Ele queria apenas servir e glorificar ao Pai. Então o Evangelho é o Evangelho de Deus, tá? E a gente deve
A gente não pode esquecer disso. Se Deus permitir, irmãos, na semana que vem, a gente vai dar continuidade e vai entrar no Evangelho em si mesmo, a partir do versículo 2. Mas eu queria terminar com umas reflexões para nós, porque você pode estar ouvindo tudo isso e dizendo assim, mas o que isso serve para mim? Né? Que as igrejas estão assim agora, né? As igrejas, eles querem ir para a igreja para ouvir alguma coisa que resolva o problema deles, imediato. Eles querem algum paliativo, uma espécie de tranquilizante, de calmante ou de tônico, que eles possam ouvir algo assim rápido, que resolva logo. Eles não querem ouvir doutrinas, ensinos, como a gente ouviu hoje. O que isso serve para a gente, irmãos? Primeiro, para nós reconhecermos o que somos. A gente, por nós mesmos, a gente esquece o que a gente é. A gente simplesmente perde de vista o que a gente é. E a gente precisa do ensino bíblico para nos lembrar que nós somos servos, chamados e separados. Precisamos lembrar quem nós somos. E nós lembramos quem nós somos através da palavra que você lê em casa, ou se você não lê em casa, através da palavra que você ouve na igreja. Então você é relembrado, você precisa. Nas cartas, Paulo sempre fala isso. Lembrem-se que no outro tempo vocês eram isso, mas hoje vocês são isso. Por exemplo, nada nessa vida, irmão, vai me dizer que eu tenho uma herança eterna. Nada. Só o que diz que eu tenho uma herança eterna é a palavra de Deus. Então, se eu ficar vivendo a minha vida só olhando para o mundo e olhando para a vida, eu não vou ter essa perspectiva. Eu só vou ter se eu estiver em contato com a palavra e a palavra me lembrar que eu sou herdeiro de Deus. Romanos 8 fala isso. E que eu tenho uma herança eterna. E Pedro fala uma herança que não pode acabar. Estão entendendo? O cristão, ele precisa viver à base de ensino. E não é ensino motivacional, não é aquela palavrinha água com açúcar, não é aquela palavra psicológica para te enganar, para te dizer que vai dar tudo certo e que você é campeão ou isso ou aquilo. Mas é a palavra para, o que eu sou? O que eu tenho? Através dessa palavra você tem a resposta. Outra coisa, precisamos desses ensinos para saber se realmente somos isso. Porque tem milhões de pessoas enganadas pelo mundo afora, achando que são salvas e vão para o inferno, porque estão em lugares que não falam sobre essas coisas e a pessoa pensa que ela é alguma coisa. E a gente precisa ouvir isso para a gente ter certeza que a gente é. A gente, irmão, quando você ouve a palavra, você tem que estar o tempo todo atento, não deixar o diabo te desviar, você tem que estar atento e tem que estar se examinando. Examinando se você encaixa. Outra razão, entendermos a importância do Evangelho. Gente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma palavra extraordinária que se tornou comum e simples na boca do crente. O Evangelho da salvação, a morte e a ressurreição de Cristo são coisas extraordinárias que a nossa mente obtusa, fechada, diminui. Então a gente precisa da doutrina, a gente precisa da Bíblia para a gente entender a importância do Evangelho, que não é mais importante para a igreja, tanto que a igreja simplesmente não ensina mais.
Outra razão para a gente estar sempre aprendendo doutrina, agradecermos por tão grande privilégio. Se você não entende que o Evangelho é grande, você acha que você não tem nada demais. Se você não entende o poço que você estava metido e a altura que o Senhor te elevou, você acha que você não tem nada demais. Então é preciso estudar o Evangelho. As igrejas pensam que o Evangelho é uma mensagenzinha que deve falar nos 3 minutos finais das mensagens, só para poder a pessoa ver se tem uma chance de ser salva. O Evangelho é o centro da Bíblia. Tudo gira em torno do Evangelho. E a igreja tem que estar estudando o Evangelho sempre. Sempre. A igreja tem que ser craque no Evangelho. A igreja deveria saber o Evangelho de cor e salteado para poder explicar. E essa é uma outra razão que eu vou dar também. Mas então, irmão, agradecer. A gente não agradece, irmão, pelo Evangelho, pela salvação, se a gente não mergulhar a cabeça na Bíblia. Se a gente viver a nossa vida aí comum, do dia a dia, a gente vai começar a reclamar que o dinheiro é pouco, que está com dívida, que não tem como comprar as coisas direito, que as crianças estão dando trabalho, que o cônjuge está doente ou está perturbando. É isso que a gente vai lembrar. Não vai ter gratidão, vai ter reclamação. Mas quando você estuda a doutrina, você diz, puxa vida, como isso é grande, que privilégio eu tenho. Glória a Ele para sempre. Não é assim que Paulo termina em Romanos 11? Ele termina a parte doutrinária, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. O cristão só pode ficar assim se ele mergulhar na doutrina. Outra razão, para adorarmos o Deus Salvador, nós precisamos estar sempre meditando. Porque senão a gente vai adorar a Deus quando as coisas estiverem bem, mas quando estiverem ruim, a gente quer saber de negar a Deus. Em último lugar, precisamos aprender doutrina para ensinarmos os perdidos. Que coisa vergonhosa, irmão, quando um cristão recebe a visita de um TJ na sua porta e não sabe explicar para ele que Jesus é Deus, que Ele é o único Salvador, que a salvação é por meio da fé e que quem crê vai para o céu. Não sabe explicar para ele. Quando a pessoa perdida vem entrar em contato com a gente, até pedir alguma ajuda, a gente vai e fala, ah, não, é que a igreja tal é muito boa, vai lá na igreja, não sei o quê. Sim, é bom convidar as pessoas para a igreja, mas a gente tem que convidar as pessoas principalmente para Cristo. E a gente deveria saber falar o Evangelho. Então, irmãos, se Deus quiser, se os irmãos perseverarem em estarem aqui, com certeza Ele vai nos abençoar com muito aprendizado e eu espero também com muita aplicação prática. Por hora nós paramos e eu convido você a ler essa carta aos Romanos e sublinhar. Pega um lápis de cor, um lápis vermelho de cor, não canetinha, você estraga a Bíblia. Pega um lápis de cor vermelho e sublinha toda a passagem que você não entender. Talvez tu vai sublinhar quase metade ou mais da carta aos Romanos. Mas é uma carta maravilhosa, que nós possamos amar sempre a palavra e amar o Deus da palavra, e estar sempre crescendo, como disse Pedro, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estou disponível, irmãos, para qualquer dúvida que os irmãos tiverem durante os ensinos, ou durante as pregações domingo. Ah, não entendi bem isso aqui, anota e depois fala comigo. Importante aprender. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse evangelho tão maravilhoso, pelo qual nós fomos salvos. Que coisa incrível foi isso.
e ainda mais termos a certeza da salvação, certeza de que a obra que começou será concluída e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Dá-nos sabedoria, inteligência espiritual para aprendermos mais de tudo isso, nos alegrarmos em Ti, agradecermos ao Senhor pelas grandes bênçãos que nos alcançaram. Glória ao Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja adorado por nós, hoje e eternamente. Amém.